Caros estudantes, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Estudante Acima da Média, que traz conhecimento de ponta para os estudantes e profissionais das áreas de educação física, esporte e saúde. Eu sou o Nauber Emanuel e no episódio de hoje vamos mergulhar em um tema que tem ganhado muito espaço nos últimos anos, que é a corrida de rua. E para nos ajudar a entender melhor as intervenções que a educação física pode fazer nesse contexto, temos aqui o professor Samuel, um profissional especializado no treinamento de corrida e na promoção ainda mais da saúde através da atividade física. Seja muito bem-vindo, professor, pode se apresentar. Muito obrigado novamente pelo convite, agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez do podcast. Creio que a ferramenta é uma forma aí de deixar o conhecimento acessível, né? E para que a gente possa fazer desse momento uma troca de ideias, né? Eu acho que isso é o principal. Estou muito feliz em participar do podcast e pretendo compartilhar um pouco aí com vocês sobre como que a educação física, né? O que a educação física pode fazer aí pela área da corrida de rua, que é um movimento acessível, democrático, né, e cheio de benefícios, né, para a saúde. Então, acho que vai ser um momento bem legal aí para a gente poder discutir sobre o assunto. Para o nosso bloco 1, que tem um tema, a introdução à corrida de rua e à educação física. Professor Samuel, para começar, gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é a corrida de rua e por que ela se tornou tão popular nos últimos anos. Isso é um tema que a gente poderia passar o programa inteiro aqui falando só sobre isso daí, né? A definição desses conceitos. Mas a gente tem a corrida de rua como uma atividade física, né? E ela se popularizou muito durante os últimos anos, né? Por ser extremamente acessível, né? E isso também traz alguns riscos, né? Que a gente vai comentar mais para frente. Mas o fato dela não exigir equipamentos caros, né, que ela pode ser praticada em qualquer lugar, isso e oferecer, né, benefícios, né, que são significativos para a saúde, por exemplo, melhora em resistência cardiovascular, cardiovascular, controle do peso, e até essa sensação de bem-estar, né, fez com que ela tivesse assim, um boom entre a população. Um outro fator é essa busca por desafios pessoais também. Então, muitos praticantes, eles começam com corridas menores, com corridas curtas, e ao longo do tempo eles vão aumentando, né? Então, começa ali com 5 quilômetros e depois de um tempo vai para um 42, né? Para maratona. Isso respeitando, teoricamente, teria que respeitar todo um processo de progressão, né? E as redes sociais, né, que também têm contribuído para essa popularização. Então, os compartilhamentos, né, as postagens, fotos, tal, isso faz com que as pessoas se animem ainda mais e busquem a corrida de rua. Verdade. Interessante, professor. E dentro desse contexto, qual é o papel do profissional de educação física em relação à corrida de rua e como ele pode intervir de forma positiva para garantir bons resultados aos praticantes? Bom, basicamente, o papel do profissional de educação física de rua, do professor de educação física, né, quando ele vai trabalhar com corredores, com a corrida de rua, ele precisa assegurar, né, que essa prática seja segura e deixar que essa prática se torne mais eficiente, né? Então, primeiro, ele deve orientar esses iniciantes, né, caso sejam um iniciante, começando com avaliação física para determinar o nível desse aluno, que você possa identificar possíveis limitações, né? E daí, a partir daí, ele consegue, então,
prescrever um treino que seja mais adequado, respeitando o nível de cada aluno. O que é muito complicado, muito complexo, quando você pega esses grandes volumes de aluno nas assessorias, né? E você acaba perdendo um pouco esse contato da individualidade. Porém, é um risco que os professores acabam correndo, e é um risco que eu acho desnecessário e, como todo risco, né, um risco perigoso aí, né? Agora, se eu tenho corredores mais experientes, o profissional vai atuar ajustando intensidade, ajustando volume, planejar o treinamento desse indivíduo, né, com avaliações periódicas, a fim de deixar o treino mais eficiente e também trabalhar com prevenção de lesão. Muito bom, professor. E já pegando esse engancho em relação à intervenção do profissional de educação física, como segundo bloco, as intervenções na corrida de rua. Professor, falando em intervenção, quais as principais orientações que o profissional de educação física ele pode dar para quem está começando a correr na rua e quais são os cuidados iniciais que devem ser tomados? Bom, para quem está começando, né, ou até para quem já treina, né, e ainda não fez, uma avaliação médica é essencial, né? A gente precisa saber se essa pessoa pode correr ou não. Então, a avaliação médica é imprescindível, né? O professor precisa se assegurar nesse sentido, tá? O início ele deve ser sempre gradual, então o básico de intercalar corridas com caminhadas, né? Respeitando esse ritmo individual, tá? A escolha do calçado, então um bom tênis ele pode até prevenir, né, muitas lesões, então o calçado é fundamental, tá? E trabalhar outras capacidades, né? A força, a flexibilidade, então não ficar apenas na resistência, mas capacidades que ajudem a desenvolver melhor a corrida, tá? Então eu recomendo sempre treinos mais curtos para a gente iniciar e aumentando conforme o aluno ganha aí, melhora a capacidades físicas de força, velocidade, resistência e flexibilidade. E professor, em relação sobre os praticantes que já têm uma certa experiência na corrida de rua, como profissional de educação física, ele pode continuar intervindo para melhorar o desempenho e evitar lesões? Então, eu comentei ali anteriormente, né? O corredor mais experiente, ele vai exigir do profissional aí esses ajustes em volume de treino, né? A intensidade. Então, a montagem da planilha, ou a elaboração da planilha, ela tem que ter aí essas variáveis do treinamento muito mais, que tem uma atenção muito maior por parte do treinador. Então, eu vou variar treino, como treinos longos, treinos intervalados, né, ou treino dentro de ritmos, né, isso vai melhorar, vai ajudar a melhora aí da capacidade aeróbia do meu aluno, do meu atleta, trabalhar aí com prevenção de lesão, então, através de fortalecimento muscular mais geral, né, trabalhar força mesmo, né, um trabalho de técnica de corrida para que a corrida fique mais eficiente, e monitorar, né, a fim de evitar, por exemplo, um overtraining, que é um excesso de treino. Então, tudo isso já é um cuidado muito maior que a gente precisa tomar com os alunos ou atletas que já correm, né? Muito bom, professor, muito boas contribuições. Já em relação agora, a gente trazendo um pouco mais para o contexto escolar, que é em relação à corrida de rua e a educação física no contexto escolar, para o nosso bloco 3. Vamos falar um pouco sobre da educação física no contexto escolar. A corrida de rua, ela pode ser uma prática interessante para os alunos na escola, professor Samuel? Então, eu acho que sim, tá? Talvez não a corrida de rua propriamente dito, mas a habilidade motora de correr. Né? Então, o correr ele é sempre uma habilidade motora importante, como todas as outras. Então, a gente trazer
exercícios, modalidades, provas que tenham a corrida, né, eu acho que vai ser sempre muito importante. Então, desafios de corridas com obstáculos, corridas pela escola, então ampliando o ambiente, saindo só, não trabalhando só na quadra, né, isso faz com que a criança ele vai gerando um gosto pela corrida, né, e isso é sempre bom, né, é sempre bom você gostar da atividade física, seja ela qual for, incluindo aí a corrida. Muito bom. Professor, você acredita que a corrida de rua ela pode ser um projeto interessante dentro das escolas, não só como uma atividade física, mas também como uma forma de promover a inclusão e o bem-estar dos alunos, entre os alunos? Eu acho que toda atividade física, todo esporte tem esse poder, tá? Lógico que o esporte por si só não faz isso sozinho, depende do professor. Então, mais importante nesse ponto do que o esporte, corrida de rua, futebol, voleibol, o que for, o papel do profissional é o que vai contar nesse ponto. Né? Então, assim, projetos de corrida, de vôlei, de futebol, de qualquer coisa, ele pode ter um impacto muito positivo, desde que o professor queira que isso aconteça. Né? Eles podem ser usados de forma para unir alunos, né, de diferentes turmas, perfis, promover um ambiente aí de cooperação, de apoio, e além de incentivar esse hábito saudável desde cedo. Né? O esporte, ele é sim essa ferramenta, porém, mais importante do que o esporte é a intenção do professor. Tá? Sim. Muito bom. Para a gente iniciar agora o nosso bloco 4, que está com o tema de desafios e benefícios da corrida de rua, professor, sabemos que correr pode trazer muitos benefícios para a saúde física, e não só física, mas também mental, né? Mas também existem alguns desafios. Professor, você poderia comentar um pouco sobre os principais benefícios e também os desafios que os praticantes de corrida de rua enfrentam? Bom, benefícios, a gente meio que comentou, né, que a gente tem aí melhoras de resistência cardiovascular, por exemplo, né, controle do peso, tá, da massa corporal, fortalecimento muscular geral, né, e até esse lance da melhora mental, né, a corrida, em muitos casos, ela acaba sendo algo como uma meditação, né? É um momento que você consegue, para aqueles que já estão treinados nesse sentido, ficar no presente, né? E o futuro importa menos, o passado também não, então você está ali com você em um momento, se for uma corrida sozinha, então você está num momento de meditação. Né? E hoje tanto se fala em saúde mental, tal, então é um benefício aí a ser considerado. Né? Ela também, nesse sentido, né, ela também vai aliviar aí o estresse, promover bem-estar, né? Porém, a gente sempre leva em consideração e sempre alerta para toda a atividade física acaba tendo um risco de lesão. Né? Então, principalmente quando esse praticante ele não segue uma progressão adequada. Se a gente olhar no que tem hoje na literatura, a comprovação científica mostrando causas de lesão, todas elas vão desembocar em aumento de volume abrupto. Tá? Então, eu tenho uma condição ali que eu estou rodando, por exemplo, 30 quilômetros semanais. Na semana seguinte, eu passo de 30 quilômetros semanais e vou para 50 quilômetros. Tá? Então, esse aumento abrupto pode ser uma causa de lesão. E quem vai fazer o controle disso? O profissional. Tá? Então, eu acho que os benefícios estão muito claros, porém, para que esses benefícios sejam atingidos, né, os desafios precisam ser vencidos, né, que é o controle adequado, que é o profissional bem preparado. Né? Então, antes do corredor procurar aí também, qualquer um vai só pelo preço, só pelo oba-oba da turma, vê quem é esse cara, veja a formação dele. Sim.
né? De onde ele saiu? Eu acho que isso é extremamente importante. A mesma cuidado que você tem ao procurar um médico para te operar, né? Um advogado para te defender, um dentista que vai lá abrir sua boca, poxa, tem o mesmo cuidado com o profissional da educação física que vai cuidar da sua saúde, né? Ele pode causar grandes danos. Então, esse profissional tem que ser um cara que estudou, um cara que está preparado, um cara que esteja bom no que faz. Verdade. Em relação ainda sobre lesões, professor, eu queria que você citasse quais as principais lesões que os corredores de rua podem enfrentar e como profissional de educação física pode ajudar a prevenir essas lesões. O professor de educação física ele vai prevenir com esse tipo de controle, né? Controle de volume, controle de intensidade, o trabalho do fortalecimento, o trabalho de força, né? O atleta não pode, o seu aluno não pode só ficar correndo, ele tem que fazer um trabalho de preparação. Né? E o que é um trabalho de força? Então, estudar força, saber a definição de força. Né? Dentro da física, sempre tem uma definição muito clara: força é massa vezes aceleração. Né? Nada de força explosiva, força, isso não existe. Né? Força específica, não, é força. Né? Vamos treinar a força. A força é uma capacidade fundamental para evitar lesão. Tá? Lesões muito comuns na banda iliotibial, então lesão na tíbia, tendinites, tendinite subpatelar, então que é o tendão ali da patela, faceite plantar. Então, isso são lesões comuns que qualquer modalidade apresenta, né, que o atleta está exposto a isso, que o aluno está exposto a isso. Porém, com esses cuidados, a gente tende a diminuir a chance de acontecer. Né? Evitar é algo muito difícil, tá? Mas você consegue diminuir chances de que as lesões apareçam. Entendi, professor, muito bom. Tá. E agora a gente vai para o bloco 5. E, professor, é uma rodada de perguntas rápidas, né? Você está preparado? Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Qual é o maior erro que o iniciante na corrida de rua pode cometer? Acho que basicamente ele correr sem um planejamento, tá? Sair correndo, né? É natural a corrida. A corrida é uma habilidade natural, mas quando você faz isso sem um planejamento, sem um acompanhamento de alguém que entenda do assunto, né, de um professor, o risco de lesão ele acaba aumentando. E isso vai te desmotivar a continuar na modalidade. Sim. Qual é a dica mais importante para que quem quer melhorar o tempo de corrida? Eu acho que consistência além de tudo que a gente já falou, né? Acho que consistência é essencial. Então, aumentar essa intensidade de forma gradual, né? Assim como o volume. Então, através de treinos intervalados, né? Respeitar os descansos entre sessões e entre séries, né? E isso vai fazer com que o aluno acabe melhorando aí o seu desempenho, tá? Mas acho que a consistência no treinamento é fundamental. Sim, sim. Professor, a gente sabe que sempre em determinadas modalidades a gente sabe que tem uma idade específica, né? E em relação à corrida, existe uma idade limite para começar a correr? Eu acho que para iniciar a prática de atividade física, seja ela qual for, não há um limite de idade. Tá? O que você vai ter são objetivos diferentes de acordo com a sua faixa etária. Desde que você tenha aí uma avaliação médica, essa avaliação médica está liberando você para poder atividade, para a prática da corrida, né? Vamos voltar aqui para a corrida. Uma orientação de um professor, que seja um professor que estudou aquilo, um cara que é bom. Então, acho que o limite de idade ele é inexistente nesse caso. Tá? Entendi, professor. E uma última pergunta das nossas perguntas rápidas qual o impacto da biomecânica na corrida de rua?
Bom, a biomecânica, como nós falamos no podcast anterior, né, ela tem aí o olhar para a atividade através do prisma da mecânica, né, da física, e através da avaliação biomecânica, com esse olhar de variáveis biomecânicas, né, dentro da corrida, a gente tem um aproveitamento melhor da energia, tá, em relação ao quanto que você gasta durante a corrida. Então, pela biomecânica, né, ela vai ter um impacto direto na eficiência do seu movimento. Então, e também em prevenção de lesão. Tá? Uma boa técnica de corrida, então ela vai ser eficiente, você vai aproveitar melhor aí o seu consumo de energia, né? E dessa forma também você diminui sobrecargas em articulações, em músculos, e isso auxilia no processo de prevenção de lesão. Muito bom. E tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né? Professor, qual é a forma correta de pisar durante uma corrida para evitar lesões e melhorar o desempenho? Porque tem muita gente que sempre pergunta, será que existe uma forma correta de pisar? Se existe de pisar só com a parte da frente, depois as trás, primeiro só com as trás da frente? Eu queria que você me falasse assim, como que é a forma correta de pisar durante uma corrida para evitar lesões e melhorar o desempenho. Cara, não há uma forma correta de entrada, tá? De pisada, ou retropé, né? Retropé é entrar com o calcanhar, esse é o nome técnico. Médio pé é quando entra com essa parte do meio do pé, e antepé quando entra com a ponta do pé, tá? Se a gente observar os atletas mais eficientes, os melhores atletas de alto nível, a maioria deles entra com o médio pé para antepé. Tá? Nunca é de ponta, mas sempre, a maioria das vezes, então aqui é o chão, então o pé dessa forma e ele levanta, e não calcanhar, tá? Porque existe um conceito da corrida, tá? Que é um conceito diferente da caminhada. A caminhada é um pêndulo invertido, então imagina um movimento de pêndulo, só que na corrida ela vai fazer, na caminhada, calcanhar, passa e vai para frente. Tá? Então, eu vou fazer como se fosse um pêndulo. Ele bate e atravessa. Então, pensa no pé, quadril. Né? Então, vai bater no chão e vai fazer um meio círculo ali. Na corrida, como eu tenho a fase aérea, o atleta, nós, corredores, né? Para quem corre aí, antepé, médio pé, vai fazer um movimento de mola. Tá? Então, ele vai meio que, como se fosse assim, armazenando energia e abrindo. Então, é um movimento de o conceito de massa-mola, tá? Por isso, pensando em eficiência, médio pé e antepé. Isso em atleta de alto desempenho. Não há nenhuma evidência científica mostrando que correr entrando com o calcanhar aumenta risco de lesão. Ela é uma corrida menos eficiente do que médio pé e antepé. Agora, se você é um corredor recreativo, que está correndo para melhorar o seu tempo, coisas individuais, mas não está ali buscando um recorde mundial, ganhar uma maratona, né, grande ou coisa assim, não me preocuparia com isso. Corra e divirta-se. Muito bom, professor. Já estamos quase chegando ao final do nosso podcast, né? Encerramos aqui o bloco 5 e vamos entrar no bloco 6, as considerações já finais ali. Professor, foi uma conversa muito incrível e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, eles aprenderam muito hoje, né? E para encerrar, gostaria que você desejasse uma mensagem final para os estudantes de educação física que querem atuar como isso, né? E querem também ser praticantes de corrida, que estão nos ouvindo e querem também fazer atividade física regularmente e também correr. O que você diria para eles hoje? Hoje, né, a minha mensagem assim, para os estudantes é que continuem se capacitando, tá? Nunca parem de estudar, nunca parem de aprender. O campo da corrida, ele é muito vasto, tá? Ele é amplo, né? E exige aí um conhecimento sólido. Tem muita gente trabalhando com corrida, né? Tem muita gente boa trabalhando com corrida, só que tem muita gente que não está tão capacitada assim,
Tá? Então, acho que a capacitação aí é uma dica importante. Né? Já para os corredores, é que busque orientação exatamente desses profissionais que estão se capacitando. Né? Vai atrás do currículo desse cara, vai olhar quem é esse professor, né? E busca mesmo a orientação de quem realmente estudou e se preparou para isso. Tá? Como corredores, né, para os corredores, então, respeite os seus limites. Né? Lembra que a corrida é uma forma de melhorar a saúde, né, de melhorar a qualidade de vida. Ela não é para ser um motivo de estresse. Né? Então, corram sempre por prazer. Né? Corram pela saúde. Muito bom, professor. Perfeito, professor. Agradeço muito pela sua participação, professor Samuel. Foi um prazer contar com o seu conhecimento e experiência aqui no Estudante Acima da Média, né, no nosso podcast. Eu que agradeço, né? Agradeço, foi um prazer participar, compartilhar um pouco aí com vocês. Fico aqui à disposição. Com certeza nas publicações aí terão os meus contatos, né? Então fico à disposição para todos os ouvintes que quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, a gente compartilha sem nenhum problema. E para quem nos escutou até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e ficar por dentro de mais conteúdos relevantes para a sua formação e também ouvintes. Nos vemos no próximo episódio do Estudante Acima da Média. Nos siga nós no Instagram, @Estudante Acima da Média, e no YouTube também está com o mesmo nome, Estudante Acima da Média. E venha ser um estudante da média.